conferir depois. Êxodo 34, versículos 5 e 6. Então diz assim: Então o Senhor desceu em uma nuvem e ficou ali com Moisés, e anunciou o seu nome, Javé. O Senhor passou diante de Moisés proclamando: Javé, ó Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Amém? Feche os olhos. Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações hoje e que essa palavra possa entrar profundamente em nós, Senhor. Que possa ser enraizado, Senhor, dentro das nossas vidas poderosamente, que a gente nunca mais se esqueça dela. Que todo embaraço, tudo aquilo que não pertence a Ti já caia por terra em nome do Senhor Jesus. E que o Teu Santo Espírito possa agir livremente essa noite em nome de Jesus. Amém? Então, só para que você entenda, a gente está na campanha, o pessoal de quinta-feira, a gente está na campanha da oração de Jabes. Então, durante 30 dias, nós falamos com o Senhor que nós vamos fazer a oração de Jabes e para poder falar com Deus. E a oração de Jabes, ela começa Jabes falando para Deus: me abençoa. E eu passei um dia, não me lembro que dia, eu passei um dia de um devocional da oração de Jabes, e nesse devocional tinha essa palavra. Só que aí eu fui ler ela de novo e começou aquilo a ficar tão profundo no meu coração, porque diz assim, o Senhor desceu sobre uma nuvem, Ele começou a conversar com Moisés e ficou ali um tempo. Então ele passa por Moisés e ele começa a falar para Moisés: eu sou Javé. Eu sou cheio de compaixão. Eu sou cheio de amor e fidelidade. Ele começa a falar dele mesmo. Ele fala: olha quem eu sou. Eu sou cheio de compaixão. Eu sou cheio de amor. Eu sou cheio de fidelidade. Eu sou aquele que demora para se irar, mas eu sou cheio de amor. Imagina isso, que tremendo. Deus falando. Deus passa por Moisés e fala: Moisés, esse sou quem eu sou. Eu sou aquele que sou cheio de amor, cheio de compaixão, aquele que eu me demoro para me irar, mas aquele que é grande em amor e fidelidade. No livro, o primeiro dia do devocional, ele começa a falar que um dia o filho dele chegou para ele e falou assim: pai, eu queria que você orasse por mim, e eu queria que você me abençoasse. E aí ele virou para o filho e falou: mas filho, eu já não oro por você todos os dias, eu já não peço por você todos os dias. Ele falou: não, pai, eu quero que você me abençoe agora. Então diz que aí ele começou a sentir uma gratidão muito grande, começou a abençoar o filho e começou a falar: eu te abençoo com todas as sortes de bênçãos, eu te abençoo financeiramente, eu abençoo a tua saúde, eu abençoo a tua casa. E ele começou a proferir palavras de bênçãos sobre a vida do filho. E ele falou o seguinte: quando nós falamos para Deus: Senhor, me abençoa, a gente tem que imaginar que Deus é nosso Pai e que Ele está fazendo exatamente a mesma coisa por nós. Sabe? Às vezes é difícil, eu não sei como foi o seu pai. Quem eu tive como pai foi meu avô. Mas eu não sei qual foi a relação que você teve com o seu pai, a ponto de você chegar, e qual seria a sua reação quando você chegasse diante do teu pai e pedisse a bênção para o seu pai. Como seria? Se o seu pai, o que ele ia falar? Se ele ia falar: sai daqui, moleque, sai daqui, menina. Mas eu sei que nós, como pais, eu conheço vocês como pais, eu sei que se chegarem para você e falarem: me abençoa. Se você tivesse poder nas suas mãos para abençoar, o que você faria? Você olharia e falaria assim: não, eu não vou fazer isso por você, eu não vou derramar a bênção sobre você. A gente ia olhar e fala: você está abençoado. A Bíblia diz que ainda que os pais, mesmo a gente sendo os maus, a gente sabe dar boas coisas aos nossos filhos. Imagina Deus, o que Ele não faria por nós. Eu sempre costumo dizer que eu sempre me relaciono e falo isso com Deus a respeito do seguinte: eu não daria o meu filho por ninguém. Por ninguém. Eu não daria o meu filho pelo Arthur, eu não daria o meu filho por ninguém. Ainda agora, Gil, não é só você não, viu, que falou que queria ter um marido igual Arthur. Tem mais gente agora já que falaram: nossa, queria tanto ter um marido igual Arthur. Mas eu não daria o meu filho por ninguém, eu não daria o meu filho por mim. Se eu tivesse que escolher quem vai morrer, Shed, é você ou é o Samuel? Eu morro, mas não toca no meu filho. Eu morro, mas deixo meu filho quieto. Eu tenho a dor, mas deixo meu filho
Deus entregou o que Ele tinha de mais precioso por você. Eu quero que você entenda isso, a relação do amor que Deus tem com você. Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso. Ele entregou o filho dele, o único filho que Ele tinha por amor a você. Você acha mesmo que se a gente entender essa relação, se a gente entender que quando a gente dobra os nossos joelhos e fala, Senhor, me abençoa, você acha mesmo que Deus lá do céu, sendo nosso Pai, Ele vai olhar e vai falar, agora não, Chet, agora eu vou deixar você sofrer um pouquinho mais? Eu vou deixar você pastar um pouquinho mais? Deus não faz isso. Ele passou por Moisés. E Ele falou para Moisés, Moisés, eu vou ler de novo para você. Então o Senhor desceu em uma nuvem e ficou ali com Moisés. E anunciou o seu nome, Javé. O Senhor passou diante de Moisés proclamando. Passou diante de Moisés falando, Javé é o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia. Eu sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Olha que lindo, Ele passou por Moisés falando, Moisés, eu sou compassivo, eu tenho compaixão. Moisés, eu sou lento para me irar, mas eu sou cheio de amor e fidelidade. Eu sou cheio de amor, esse sou quem eu sou. Imagina Deus hoje passando por você, diz que Ele ficou um tempo ali com Moisés. Imagina que desde as 6 horas da tarde, desde a hora que nós começamos o louvor, o Senhor está aqui com você. E aí Ele está aqui por um tempo. E agora Ele começa a passar por nós e começa a falar o nosso nome. E falar, olha, eu sou cheio de amor. Eu sou cheio de fidelidade. Eu sou lento para me irar. Eu sou um Deus compassivo. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando nós entendemos que o Senhor está cuidando de nós, quando nós entendemos que para tudo há um propósito na nossa vida, a gente sabe que Deus está nos abençoando, independente de qual sejam as circunstâncias. Outro dia eu estava conversando, eu não me lembro com quem, acho que eu não sei se eu contei para a Solange ou para o Negão, mas eu lembro que a Kelly olhou para mim e falou, tia, essa é boa. Eu falei o seguinte para ela, nós somos um corpo. Eu falei, se você se manter por uma semana com o seu corpo, sabendo que você tem essa perna, se você se manter por uma semana com um pé só, essa sua perna vai ficar sobrecarregada. Você tem essa perna para usar, mas você não está usando. Então imagina você aqui e uma semana você fazendo isso com uma só perna. E eu dei o exemplo comigo na igreja. Eu falei que eu me sinto há 17 anos como se eu tivesse outros membros, mas eu estou pulando com uma perna só. Uma hora você se sobrecarrega. Uma hora esse membro aqui começa a se tornar inútil, só que também tem uma vantagem, esse aqui se torna muito mais forte. Quando o outro membro não se mexe do nosso corpo, a gente começa sim a sobrecarregar um outro, mas isso aqui nos torna mais forte, porque a gente vai usar só esse. E aí a gente pergunta por que tantas coisas na nossa vida. Às vezes você olha e fala, será que mesmo que Deus me ama? Será mesmo que Deus está olhando para a minha situação? Será mesmo que Deus está ouvindo a minha oração? Por que será que eu estou pulando tanto tempo com uma perna só, meu Deus? Por que eu não posso ser que eu tenho as duas? Por que eu não posso andar com as duas pernas? Porque Deus te torna mais forte. Você não veio a esse mundo para ser um fraco. Você não veio a esse mundo para ser um Zé Ninguém. Você veio a esse mundo para mostrar a diferença. Você veio a esse mundo para mostrar que você adora ao Senhor independente de qualquer circunstância. E que você sabe que pode estar parecendo que as coisas não estão movendo, mas quando você entende que Ele é um Deus de amor, que Ele te ama, que Ele está cuidando de você, que Ele é o teu Pai. Eu quero que você entenda essa relação de pai e filho. Eu falei para vocês, eu não tive um pai, eu tive o meu avô. O meu avô disse que depois de 4 filhos, a primeira criança que ele pegou no colo fui eu. Mas eu nunca tive uma relação de falar, nossa, é o meu pai. Nossa, eu nunca tive uma família que eu faço, eu vou sair correndo se eu precisar, eu tenho a minha mãe, eu tenho meu pai, eu tenho alguém para ficar com o Samuel. Não, eu nunca tive uma família que eu pudesse contar dessa forma. Mas eu quero que você entenda que Deus é aquele pai que você pode contar. Deus é o pai que você corre. Sabe quando tem aqueles filhos que correm? Deus é o pai, muito melhor do que o do Arthur é o pai do Samuel. O Arthur não consegue nem falar não para o Samuel. Eu falo, o Arthur não fala.
O Arthur tem essa cara aqui de bravo, mas é mole até dizer chega. O Arthur é super mole. Sabe, o Arthur, Samuel, quando quer comprar alguma coisa, ele vem, vai lá, pede pra sua mãe. Eu só vejo Samuel, mamãe, não pode. Aí ele vai lá, ô pai, mamãe falou que não pode, vai lá, pede de novo. Não pode, daqui a pouco eu só vejo ele e o Arthur passando. Bem devagarzinho assim, indo pro quarto. Só que aí aparece no meu cartão de crédito depois da compra, né? Então eu olho e falo, olha, entrou. Aí eu falei, vocês compraram coisa escondida de mim. Deus, ele é assim. Só que, irmãos, tudo tem o seu tempo. Você sabe que às vezes a gente precisa de responsabilidade para fazer as coisas. Você sabe, agora tem aquele cartão, até a Esther falou para mim, aquele cartão do Inter que você faz para menores de idade, né? E o Samuel sempre pedindo, eu queria um cartão, eu queria um cartão, eu queria tanto um cartão, eu queria tanto um cartão. E eu fui e fiz para ele. Aí é um cartão, né, com conta de menor, é uma conta para criança mesmo, isso e aquilo outro. Aí hoje ele me vê que ele perdeu a apostila dele de escola. Falei, meu filho, se você perdeu a sua apostila de escola, como que você quer que eu dou o cartão na sua mão para você levar para a escola? Me responda isso. Mas mamãe, como você quer? Se você não mostra responsabilidade em outras coisas, como que eu vou entregar o cartão para você levar para a escola para você pagar o seu lanche? Sabe por quê? Porque tudo tem o seu tempo. A gente precisa se tornar mais forte e mais responsável em algumas coisas. E a gente precisa entender isso. Às vezes a gente olha e fala, talvez Deus esteja judiando de mim. Não, Deus não judia de ninguém, gente. Eu quero que você entenda isso. Um pai que ama nunca vai judiar do seu filho. Um pai que ama nunca vai querer o mal do seu filho. E Deus fala que Ele é melhor do que nós. Ele é melhor do que eu e você. Imagina tudo que você já fez pelos seus filhos. Ele fala, eu sou melhor. Se vocês que são maus, porque nós nascemos com uma natureza má, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, ele diz, imagina o que eu não posso fazer por você, imagina o que eu não faço por você. Então quando você falar para Deus, Senhor, me abençoe, eu quero que você saiba que Ele é o teu Pai. Eu quero que você tenha consciência. Ainda a Solange estava falando, eu quase falei para ela, você vai falar minha pregação mesmo? Porque ela falou, o Senhor vai derramar sobre você as bênçãos. Essa semana é uma semana maravilhosa sobre as nossas vidas. É a última semana do mês de abril. E o Senhor prometeu, e ela nem sabe disso, porque eles não vêm no culto de quinta, que Deus prometeu algo sobre o mês de abril para nós. Então essa semana, quando ela estava falando, eu falei, Senhor, eu tomo posse dessa palavra, porque eu sei que é o último mês, mas para o Senhor basta apenas um sim. Para o Senhor basta apenas uma palavra e tudo pode ser mudado. Basta uma palavra e todas as coisas são transformadas, não interessa como você está. Às vezes você olha para a sua situação e fala assim, não tem como Deus mudar. É difícil demais. Essa situação que eu estou vivendo, a doença que eu estou vivendo, o momento que eu estou vivendo, é difícil demais para Deus mudar. Mas eu quero te lembrar de uma história. Diz que tinha um homem chamado na Bíblia Lázaro, que fazia 4 dias que estava morto. A irmã chegou para ele e falou assim, a irmã de Lázaro chegou para Jesus, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. E aí ele virou para ela e falou assim, você crê? Aí ela falou, eu creio na ressurreição dos últimos dias. Ele falou, não, você crê, porque se você crê, você verá a glória do Senhor. E aí então disse que ele olhou e ele começou a orar alto, diz a palavra do Senhor, que ele falou, Senhor, Deus, eu oro alto para que eles entendam o que eu vou falar e entendam o que o Senhor faz. Então eu falo agora, Lázaro, venha para fora. E aquele homem que estava 4 dias morto se levantou. Eu quero que você entenda que não importa a sua situação, se a gente tiver o nome de Jesus e se a gente clamar em nome de Jesus, Ele é capaz de mudar. 4 dias diz que já estava cheirando mal. Para Ele pouco importa qual é a situação. O que importa é que se a gente usar o nome de Jesus, nós temos esse Pai. Você tem que entender, nós temos esse Pai. E não é um Pai que faz porque a gente merece. Sabe por quê? Os nossos filhos às vezes nem merecem. Outro dia eu ouvi uma pregação de Judá, acho que da Camila, e ela falou o seguinte, se
você te apresentasse o teu filho tirando nota ruim, sendo mal educado, isso e aquilo, e aí viesse um outro e falasse assim, olha, mas eu troco com você esse daqui, ele é todo bonzinho, ele te respeita. Você fala, não, mas não é meu, eu quero o meu. Ah, mas isso não vai. Não, mas eu quero o meu. Eu quero o meu. Nós não trocaríamos. Porque a gente, mesmo não merecendo, a gente quer derramar a bênção sobre eles. Mesmo não merecendo, o nosso amor é por eles. Eu quero que você entenda isso. Ainda que você não mereça, ainda que eu não mereça, o amor de Deus está sobre nós. E a gente precisa aceitar esse amor. E saber que Ele nos ouve e Ele nos responde. Essa semana é uma semana de resposta. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor nos ama. Pai, o teu Pai te ama. Outro dia eu vi um post, eu sempre penso nesse post e sempre me agrada. De todas as vozes do mundo, não sei quantas pessoas tem nesse mundo. Alguém sabe, Arthur? Um número? Quase 8 bilhões de pessoas. Deus reconhece a sua voz. Imagina isso, Ele reconhece a sua voz. Quando você vai orar e fala, é a Shelly que está falando. Dentre todos, Ele reconhece a sua voz. Quando você vai orar, Ele não é o meu Pai, Ele é o seu Pai. Quando você vai clamar a Ele, Ele não é o Pai da Charity, Ele é o Pai do Gil, que está lá ouvindo, vendo o que Ele está passando, vendo a angústia no coração, vendo tudo, vendo os temores. Quando você coloca o seu joelho no chão, Ele não é o Pai da Charity, Ele é o Pai de Samuel. Ele é o seu Pai. E hoje eu gostaria que você pedisse para o seu Pai te abençoar. Eu queria que você pedisse para que o seu Pai fizesse algo poderoso para você essa semana. Que o seu Pai fizesse algo para você. Que Ele te abençoasse com tudo aquilo que Ele tem. Amém? Eu gostaria que você se colocasse em pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero que você tenha uma relação, que você saiba o seguinte: Ele é o seu Pai. Ele não é o pai da pessoa que está ao teu lado, Ele é o seu Pai. Talvez você não tenha tido nenhuma relação com pais igual eu também não tive. Mas eu sei que você pode agora olhar e falar: Pai, meu Pai, Pai, meu Pai, me abençoe essa semana. Meu Pai que me conhece, Pai, 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 quando eu ainda não saí da tua casa, Pai, Pai que me ouve, Pai que está comigo, o Pai por quem eu peço socorro, meu Pai. O meu Pai se sinta afagado pelo Senhor. Se sinta afagado pelo amor de Deus. Sinta o abraço de Deus em você, falando para você: calma. Sinta Ele falando para você: eu sou fiel. Eu tenho amor por você. Eu tenho compaixão pelas suas dores. Eu sou fiel. Ele não fala para você que se você for fiel, Ele será fiel, mas Ele diz que ainda que você seja infiel, ainda assim, Ele continua sendo fiel a você. Por isso que eu comecei quando eu falei que aquela palavra em Apocalipse que diz que Deus fala: eu te conheço. Eu sei dos teus defeitos, eu sei das tuas fraquezas, mas eu sei que mesmo diante da tua fraqueza você não negou o meu nome. Por isso que eu coloquei diante de você uma porta aberta e ninguém pode fechar essa porta.
você é uma porta aberta que ninguém é capaz de fechar. O Pai que entregou Jesus Cristo por você para morrer no teu lugar, para sofrer as tuas dores, para sofrer as minhas dores. Aquele que não poupou o seu único filho. Pai, eu quero conhecer o Deus de amor, Senhor. Senhor, nós ouvimos tanto sobre um Deus de guerra, sobre um Deus de lutas. Ouvimos tanto, Senhor Deus. Muitos cresceram em algumas igrejas, Pai, que se a gente não andasse completamente certo, se não fizesse tudo exatamente corretamente como o pastor mandava, o Senhor não enviaria nada sobre nós. Mas, Senhor, nós nos esquecemos que há um Deus de compaixão. A primeira coisa que o Senhor fala quando passa por Moisés e fala: eu sou compassivo. Eu sou compassivo, eu sou um Deus que tem compaixão. Depois o Senhor fala: eu sou lento em me irar, eu demoro a me irar. E aí o Senhor termina falando: sou um Deus de amor e fidelidade. Derrama a tua compaixão sobre nós. Nós sabemos que nós erramos. Nós sabemos, Pai, que há tantos defeitos em nós, mas eu peço a Ti, Senhor Deus, que o Senhor nos traga uma grandiosa esperança essa semana. Eu peço a Ti, Senhor Deus, porque eu sinto que essa última semana de abril é uma semana poderosa sobre nós. Quando Jabes, Pai, falou contigo, ele disse, a primeira coisa que ele fez, ele deu um suspiro. Oh, me abençoes, Deus. Eu quero te pedir, me abençoa, Deus, essa semana. Me abençoa, meu Pai. Assim como se Samuel estivesse pedindo algo, uma bênção para mim, Senhor. Se ele estivesse passando por uma dificuldade muito grande e eu pudesse, o que eu não daria por ele, Senhor? Eu trocaria a minha vida pela vida dele. Eu sei que o Senhor faz isso por mim. Eu te peço, me abençoa essa semana. Me abençoa essa semana, Deus. Abençoa as pessoas a quem eu amo, Senhor Deus. Abençoa a minha casa, Pai. Abençoa o fruto do nosso trabalho. Abençoa esse lugar, Senhor Deus. Abençoa essa igreja, Pai. Abençoa, Senhor Deus, os meus sonhos, Pai. Abençoa, Deus, os nossos propósitos, meus propósitos, da minha casa, da minha família, da minha igreja. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Eu não sei se já está morto. Eu não sei se já faz muito tempo e já começa até a sentir o cheiro da podridão. Mas eu sei que em teu nome, se eu clamar, o homem se levanta, Senhor Deus, e vem para fora. Eu sei que não há impossível para ti. Eu quero clamar ao Senhor, como Senhor Deus, como pastora desse lugar, Deus. Tira toda a tristeza dos corações essa noite. Tira toda a tristeza, tira todo o desânimo. Eu quero que você saiba que o Senhor te faz forte. O Senhor te faz forte. O que comove a Deus não são as lágrimas. O que move a mão do Senhor é a nossa fé. Continua firme, continua no propósito, continua orando, continua clamando. Ele te ouve. Termina a oração de Jabes falando: Deus ouviu e atendeu a oração de Jabes. O Senhor atendeu a nossa oração nessa noite. Eu não vou falar que Ele só te ouviu. Eu vou ser ousada e te dar a certeza. Ele atendeu a tua oração essa noite. Se prepara para uma semana de bênção, uma semana de resposta do Senhor. Uma semana do mover de Deus sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Uma semana de prosperidade, uma semana de multiplicação. Ele atendeu a tua e a minha oração essa noite. Ele é o teu Pai. Saia daqui sabendo que Ele é o teu Pai. Quando você o chama, entre 8 milhões de pessoas, Ele sabe que é você. E Ele atendeu a tua oração essa noite. Senhor, eu me preparo, Deus, para uma semana de milagres e uma semana de testemunhos nesse lugar, Senhor. Desses que participaram desse culto de domingo, eu profetizo, Senhor, essa semana é semana que nós vamos testemunhar uns aos outros aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Eu creio poderosamente que é uma semana, Senhor, que o impossível vai acontecer sobre as nossas vidas. É uma semana do teu mover, é uma semana onde veremos o Pai
Pai agindo pelos filhos, Senhor. O Pai agindo pelo Filho, em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma forte salva de palmas ao Senhor. E agora vamos orar pelos nossos filhos. E eu quero que você se lembre que da mesma forma que você está abençoando o teu filho nesse instante,